Êxodo. Os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram no Egito. Faraó deu a ordem de que todos os meninos hebreus fossem mortos, para evitar um levante militar dos hebreus contra os seus opressores. Uma mãe hebreia, Joquebede, guardou por 3 meses seu filho mais novo, Moisés. Quando não havia mais condições de escondê-lo, colocou-o num cesto betumado e colocou-o no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto e prontamente reconheceu a origem da criança. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Êxodo 2:6. Como a filha do faraó poderia prontamente reconhecer que o menino era hebreu? Pela circuncisão. Isso mostra que somente os hebreus tinham o costume de fazer circuncisão neonatal no Egito. Moisés cresceu, fugiu do Egito, morando na terra de Midian. Lá casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote midianita. Lá eles tiveram um filho, Gerson, e o Todo-Poderoso chamou Moisés e mandou que ele voltasse ao Egito e libertasse o povo da escravidão. Moisés estava no caminho até que algo ocorreu. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Todo-Poderoso o encontrou e o quis matar. Então Tsípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Êxodo 4, 24 a 26. O texto é bastante complexo, por isso vamos traduzir palavra por palavra do original. Então aqui ele coloca, todas as palavras que estão em hebraico, tradução. Então aqui ele bota o mesmo texto, E aconteceu que no caminho, na estalagem, e o encontrou Adonai e procurava o fazer morrer dele. E pegou Tsípora, seixo, e cortou o prepúcio o filho dela, e encostou aos pés dele e disse: Por que, noivo de sangue, tu para mim? E se afastou dele, então disse: Noivo de sangue, por causa da circuncisão. Mesmo após a tradução literal, este texto parece controverso ou, no mínimo, confuso, mas podemos deduzir que o Todo-Poderoso não pretendia matar Moisés por causa da circuncisão, pois ele era circuncidado. Provavelmente quem morreria seria o filho de Moisés, que havia quebrado o pacto da circuncisão. Gênesis 17, página 47. A esposa de Moisés teve que realizar o procedimento, pois provavelmente Moisés não sabia como fazê-lo. Talvez Tsípora tenha chamado seu esposo de sanguinário por não ter falado da existência de tal pacto, o que teria feito com que ela realizasse a cerimônia no período neonatal. Podemos concluir que o filho de Moisés foi criado seguindo os costumes midianitas, incluindo o da não circuncisão, pois sua mãe era midianita. Neste ponto, vemos que o costume da circuncisão entre os midianitas não era vigente, embora eles o conhecessem, pois Tsípora soube como fazê-lo no momento da necessidade. Midian, filho de Abraham, não perpetuou o costume da circuncisão entre a sua descendência. Gênesis 25, 1 ao 4, página 48. Moisés chega ao Egito para libertar o povo e, em um dos seus diálogos, fala o seguinte: Moisés, porém, falou perante Yahweh, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Êxodo 6:12. Então disse Moisés perante a Yahweh: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Êxodo 6:30. Para melhor esclarecimento, coloco o texto original e a tradução. Tradução: E falou Moisés perante Adonai, dizendo: Eis que os filhos de Israel não escutaram a mim, e como me escutará o Faraó, e eu incircunciso de lábios? E disse Moisés perante Adonai: Eis que eu incircunciso de lábios, e como escutará a mim o Faraó? Note que surge a expressão incircunciso de lábios. Obviamente não pode haver um sentido literal para esta frase. Vemos então que começa a surgir metáforas acerca da circuncisão.
Circuncisão tornava o homem puro, perfeito, mostrava que ele pertencia ao Todo-Poderoso. Se Moisés considerava que seus lábios eram incircuncisos, ele considerava que seus lábios eram impuros, defeituosos, portanto, seu discurso era assim. Moisés, ao dizer que era incircunciso de lábios, falava sobre a falta de propriedade que ele possuía para discursos ou simplesmente um problema de fonação que o impediria de discursar com bom desempenho. No capítulo 12 de Êxodo, a última praga, a morte dos primogênitos, chega ao Egito. Este fato consolidou a libertação dos hebreus e foi o início da sua história como povo. Para não esquecer, na libertação miraculosa executada pelo Todo-Poderoso, o povo hebreu deveria comemorar todos os anos a Páscoa, a Pessah em hebraico. Portanto, esta seria um estatuto perpétuo a ser executado pelos filhos de Israel. Êxodo 12, 14. Este jantar de Pessah até hoje era realizado com carne de cordeiro, comida com ervas amargas e pães ázimos, pois o sangue de cordeiro foi colocado nos umbrais das portas para que o anjo da morte, que matou todos os primogênitos do Egito, não entrasse na casa dos hebreus. Com a morte dos primogênitos, que foi a 10ª e última praga que assolou o Egito, o faraó resolveu libertar os hebreus. Juntamente com o povo de Israel, saiu um misto de gente. Então era necessário regulamentar a participação destas pessoas nessa sociedade recém-criada, inclusive o seu papel perante a religião. Quando se refere a comer o jantar de Pessah, de Páscoa, podemos ler o seguinte: porém todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Êxodo 12, 44. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Todo-Poderoso, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-lo, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Êxodo 12, 48. A festa de Pessah, a Páscoa, é a festa mais importante do calendário litúrgico hebraico e deveria ser comemorada todos os anos pelos hebreus para que eles não se esquecessem da libertação miraculosa da escravidão no Egito. Além das exigências de pureza física, como lavagem de mãos, era exigida uma pureza espiritual. A pessoa não podia, por exemplo, ter se aproximado de uma mulher com fluxo de sangue ou ter entrado em contato com um morto. Se isso ocorresse, ela estaria impossibilitada de comemorar a Pessah, tendo então que esperar até o próximo mês, quando deveria realizar o Pessah Sheni, segundo Pessah. A exigência básica para que qualquer homem pudesse comer da Páscoa hebraica é que ele fosse circuncidado, ou seja, pertencesse à aliança, cumprisse o pacto abraâmico. Gênesis 17, página 47. Por isso, para os judeus era inadmissível que algum gentil comesse da mesa de Pessah, sem circuncisão, sem Pessah. Levítico. E no 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Levítico 12, 3. Texto original e a tradução literal. E no dia, o 8º, será circuncidado a carne o prepúcio dele. No livro de Levítico, vemos muitas leis sobre purificação. No capítulo 12, em especial, vemos as leis para a purificação físico-espiritual da mulher após o parto. Porque dizemos pureza físico-espiritual? Porque para a lei dos hebreus, todas as leis dadas pelo Todo-Poderoso devem ser obedecidas como mandamentos. Mas se as analisarmos, elas traduzem a algum tipo de medida para manter a saúde, normalmente pelo evitar uma doença ou promovendo uma medida de saúde pública. Se uma mulher tivesse menino, seria considerada impura por 7 dias, ou seja, estaria afastada das pessoas, sem realizar as atividades domésticas e sem ter contato sexual com seu marido, portanto, tendo tempo de sobra para cuidar exclusivamente de sua criança pelo tempo determinado, Levítico 15, 19 ao 30. Depois passaria por mais 33 dias de purificação e depois levaria uma oferta ao templo, onde a criança seria vista pelo sacerdote
que atestaria a sua saúde. Se nascesse menina, este tempo dobrava 14 dias de purificação primária e depois mais 66 dias de purificação secundária. Somente depois disso a mulher poderia levar a sua oferta ao templo. De início, podemos não ver nenhuma relação entre a purificação ritual e circuncisão, mas devemos notar que a circuncisão era o que colocaria a criança do sexo masculino como um judeu, algo que definiria a sua identidade. Portanto, a circuncisão era considerado um ato de purificação espiritual, pois sendo um judeu, a criança passaria a aprender e obedecer aos mandamentos, e assim estaria entre as suas obrigações ser puro e santo. Deve-se notar que nesta época o conceito de santidade e pureza sanitária eram idênticos. Por isso o sacerdote exercia um papel de inspeção da saúde do povo, fazendo a prevenção a partir da orientação. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Levítico 19, 23. O texto original e a tradução literal. E quando fordes para a terra e plantardes toda árvore de comida, mas não colhereis o prepúcio dela, o fruto dela, 3 anos será para vós incircuncisos, não será comido. Ao lermos, vemos um texto onde a circuncisão está sendo usada com um sentido figurado. Vemos que nos primeiros 3 anos o fruto é considerado incircunciso, impuro, não próprio para o consumo. Para entendermos completamente o texto, uma revisão do contexto se faz necessária. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso. Dele não se comerá, porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores a Yahweh, e no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Yahweh, o vosso poderoso. Levítico 19, 23 ao 25. Esta lei foi dada para o povo e uma consequência foi prometida, para que vos faça aumentar a sua produção. Levítico 19, 25. O povo, quando plantasse uma árvore, não poderia comer do seu fruto por um período de 3 anos, durante estes 3 anos. Nos primeiros anos da árvore, normalmente os seus frutos não são bem desenvolvidos. Estes frutos não deveriam ser comidos, mas deveriam ser deixados na árvore, onde cairiam sobre o solo e o adubariam. Além disso, se os animais do campo comessem, as sementes serviriam para plantar novas árvores frutíferas em outro lugar, sabendo que o clima da terra de Israel é árido e o solo é pobre em nutrientes orgânicos. Faz sentido permitir que este fruto sirva como adubo nos 3 primeiros anos. Se o povo obedecesse essas leis e não comesse o fruto incircunciso, com certeza sua produção aumentaria, pois as árvores seriam adubadas e suas sementes espalhadas. Eu também andei para com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomare por bem o castigo da sua iniquidade. Levítico 26, 41. Vemos mais uma vez a circuncisão sendo usada como metáfora. Neste caso, coração incircunciso significa um coração impuro, um coração rebelde, um coração desobediente. Vemos que a circuncisão constantemente tem sido usada de forma figurada, sempre com os sentidos de que o que é circuncidado é bom e puro, e o que é incircunciso é ruim, mau, inaceitável, impuro. Este tipo de metáfora vai ser usada constantemente pelos profetas para se referir ao coração do povo quando estava em rebeldia. Com isso, notamos que o uso metafórico da circuncisão se tornou corrente em Israel, pois como a circuncisão era realizada rotineiramente, a metáfora seria facilmente compreensível naquele contexto. Se usarmos esta mesma metáfora num contexto social diferente, como por exemplo, a nossa sociedade que normalmente não realiza a circuncisão,
veremos que as pessoas não compreenderão onde queremos chegar. Portanto, vemos que o uso de metáforas que só fazem sentido naquele povo específico começa a mostrar o surgimento de uma identidade nacional unificada não só pela história, mas pelos costumes e usos de linguagem. Deuteronômio. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10:16. E o Todo-Poderoso Yahweh, teu poderoso, né? E o de Revavirê, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares a Yahweh, teu poderoso, com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 30, verso 6. Nestes dois textos do livro de Deuteronômio, vemos a circuncisão sendo usada com sentido figurado. Fala-se aqui de um prepúcio do coração sendo retirado, uma circuncisão do coração. Por que circuncisão do coração? Circuncisão é um procedimento que modifica o órgão genital de um homem, que torna ele diferente de quando nasceu. Uma mudança irreversível. A circuncisão do coração é uma metáfora bem aplicada, pois assim como o homem nasce com prepúcio, o homem normalmente tem pensamentos ruins em seu coração. Portanto, assim como a circuncisão é um processo doloroso que gera uma mudança física e, consequentemente, na identidade do indivíduo, a obediência aos mandamentos faria a circuncisão do coração. Seria um processo difícil, mas passível de ser feito para que as pessoas aprendessem a viver corretamente e não segundo as suas próprias vontades naturais. Assim, aquele que realiza esse tipo de circuncisão do coração ganha uma identidade entre os bons, entre aqueles que são obedientes, que estão na aliança e, deste modo, obedecendo os mandamentos, ganharia vida, uma vida plena. Circuncisão nos profetas. Josué. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que Yahweh tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse Yahweh a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todos do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz de Yahweh, aos quais Yahweh tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que ele jurara a seus pais lhes dar, né? Terra que mana leite e mel, porém em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Josué 5, 1-8. Este texto é bem interessante e pede uma análise por partes. Primeiro, precisamos compreender que Moisés, o libertador e legislador do povo de Israel, havia morrido no final do livro de Deuteronômio. Josué assumiu a liderança no lugar de seu líder Moisés. Josué recebeu a missão de guiar o povo à terra prometida, Canaã, pois finalmente os 40 anos de peregrinação haviam acabado e agora havia chegado a hora de tomar posse da terra. Josué tinha atravessado o Rio Jordão e, para isso, o texto relata que miraculosamente as águas pararam para o povo passar.
O mais importante no objetivo deste trabalho não foi o que aconteceu para atravessar, mas o que aconteceu depois que eles atravessaram. É referido no texto que quando o povo em redor ouviu o evento que havia ocorrido, né, que o Jordão tinha se aberto, né, ficou com medo de enfrentar o povo de Israel em guerra e assim Israel teve um período de paz. Quando este período de paz chegou também a hora de circuncidar o povo. Porque para circuncidar o povo era necessário, por que era necessário um período de paz? Porque a circuncisão que era realizada naquela época era um processo muito mais doloroso do que a que é realizada atualmente em um centro cirúrgico ou um período neonatal. Neste texto estamos falando da circuncisão de crianças, de adolescentes, homens adultos, muitos casados. É fato que quanto mais velho é o indivíduo, mais difícil é para que ele se submeta a uma circuncisão. Também é fato que a circuncisão neonatal é menos complicada e dolorosa que de algum adolescente ou de um homem adulto. O povo de Israel precisava de um período de paz, porque se algum inimigo viesse lutar contra o povo, eles estariam perdidos e todo Israel seria eliminado, pois por causa da dor causada pelo procedimento, eles estariam impossibilitados de lutar até que o ferimento sarasse. Vejamos um exemplo de algo que ocorreu no livro de Gênesis. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó viu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com gado. E calou-se Jacó até que viesse. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os homens, iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco. E a terra estará diante de vós. Habitai, negociai nela, tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, tomaremos nós as vossas filhas e habitaremos convosco. E seremos um povo, mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, negociarão nela, eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, e seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, foi circuncidado todo o homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia
Quando estava com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Ramor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas, suas vacas, seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, todos os seus meninos, suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis 34, 1 ao 31. Este trecho de Gênesis pertence à Torá. Portanto, os hebreus o conheciam, e se o conheciam, sabiam que se fizessem circuncisão e um inimigo viesse atacar a cidade, não haveria como eles se defenderem. Portanto, era necessário que estivessem em um período de paz. E este foi providenciado com a notícia de que, milagrosamente, os hebreus haviam atravessado o Jordão. Assim, os povos teriam medo de os atacar. Mas mais interessante do que isso é a pergunta: se Moisés, durante a travessia do deserto, recomendou que o povo fizesse circuncisão, por que após a sua morte, após cruzar o deserto, havia necessidade de circuncidar o povo? O povo hebreu conhecia este trecho da Torá, e no dia 8º se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio, Levítico 12, 3. Moisés estava entre o povo porque a circuncisão não foi realizada. Esta pergunta é bem complexa. Será que Moisés tinha conhecimento de que o povo não obedecia? Se tinha este conhecimento, é por isso que ele disse que seus corações eram incircuncisos, como uma forma de mostrar que sua desobediência aos preceitos básicos, como por exemplo a circuncisão, era sinal de que eles desobedeceriam no que era mais complexo? Será que Moisés sabia, mas não se importava? É impossível responder a estas questões, mas podemos analisar um episódio e tentar entender melhor este assunto.